No que se refere à docência e fundamentalmente à pesquisa, eu acho que, pelo menos na universidade onde eu leciono, acho que ela está rigorosamente estabelecida, né? Parece não ser razoável duvidar de que os docentes se dediquem sistematicamente a ela, né? E tenham na pesquisa uma parte fundamental da sua atuação, né? E me parece que isso é, hoje em dia, evidente e inquestionável, né? Ao contrário do que predominava, a meu juízo, durante a minha graduação, né? Em que o curso de História tinha muito mais a orientação de massificação de conteúdo do que da formação do profissional de História como um pesquisador, inclusive, né? Eu acho que, por exemplo, no curso do qual eu participo, é muito marcado, apesar dos limites, acho que é muito marcado pelo nosso currículo, inclusive, a perspectiva de que formar historiadores é formar profissionais da história habilitados à produção do conhecimento em história, né? E que, portanto, mesmo a docência, que é para a qual se forma fundamentalmente os estudantes nos nossos cursos de história, a docência, em que nível, seja em que nível que ela se dê, ela é impraticável sem os mecanismos de produção de conhecimento, sem a capacitação para a produção do conhecimento, né? Então eu acho que desse tripé, a docência, apesar dos problemas, a pesquisa, né, estão muito bem caminhadas. Eu acho que continua sendo um elemento de enorme fragilidade desse tripé a questão da extensão, né? Eu acho que a universidade ainda realiza muito pouco a extensão, os professores assumem muito pouco ainda, né, a função efetiva de promover a extensão, né? Eu acho que lá, por exemplo, no nosso curso de História, ela é diminuta comparada à dedicação dos profissionais aos outros setores, né? É preciso que a gente identifique, circunscreva e viabilize os mecanismos, os elos possíveis na sociedade para realizar esse movimento de extensão. Então, por exemplo, eu retomo aqui uma pergunta anterior, em que eu te digo que lá nesse nosso grupo, lá no NIEP Precar, uma das atividades na qual a gente vem investindo e tentando ampliar os elos que a gente já conseguiu estabelecer é de realizar, por exemplo, a extensão via relação com o MST, né? Então, por exemplo, para a gente, as jornadas universitárias das quais a gente vem participando, aliás, daqui a 1, 2 semanas, nós vamos estar realizando lá uma mesa ligada à JURA, né? A Jornada Universitária de Reforma Agrária. Vamos lá vamos participar, acho que pelo 5º ano consecutivo dessa iniciativa, que é uma iniciativa que envolve a extensão, né? Que nesse caso se realiza com um movimento social organizado, que é o do MST. Então essa é uma frente que a gente vem tentando alimentar, né? E dar a ela mais sistematicidade, né? Porque, no fundo, o que a gente realiza a cada ano com essa jornada, mesas, cursos, é a realização esporádica de uma proposta maior e mais sistemática que a gente tem, já apresentou o MST, que é de promover para o movimento um curso sistemático sobre a história do campesinato nessas sociedades pré-capitalistas, né? Então, já estivemos inclusive lá na Escola Nacional Florestan Fernandes, né? Já conversamos lá com os organizadores da escola, e a proposta está aberta. A nossa intenção é viabilizar dentro do próprio MST, nos cursos sistemáticos de formação, né, dos militantes, né, englobar nesses cursos essa formação, a percepção desse dimensionamento da história do campesinato do qual eu venho falando, né? Então, é algo que eu pessoalmente pretendo, né, venho tentando sistematizar. Agora, como eu disse, acho que ainda é nesse tripé, acho que ainda é o mais frágil, né, no sentido da existência de políticas sistemáticas que viabilizem a promoção da extensão, né, e que eu reputo que, tendo visto inclusive o quadro crítico que nós estamos vivendo, inclusive para a universidade, essa é uma vertente crucial, né, a ser alimentada. Eu, pessoalmente, algum tempo atrás participei de uma atividade na Argentina, em função de um projeto de internacionalização que
que nós organizamos lá com a Universidade de Buenos Aires, com a Universidade de La Plata, porque descobrimos que também na Argentina, na Argentina primeiro é uma escola medievalística que tem mais tradição, inclusive, que a brasileira, é mais antiga, a história medieval na Argentina está estabelecida há mais tempo do que no Brasil, e nós descobrimos há alguns anos que há lá um grupo de historiadores marxistas que atuam também relacionados com a história antiga, com a história medieval. Esse fator viabilizou, favoreceu uma aproximação efetiva com esses historiadores, e aí nós aproveitamos há 4 anos atrás que a CAPES abriu nas suas linhas de internacionalização a possibilidade de um projeto de cooperação de programas de pós-graduação com a Argentina. Encaminhamos um projeto para o estudo das formas de dominação, resistência nas sociedades pré-capitalistas, e conseguimos aprovar esse edital. Tivemos 4 anos de um projeto de internacionalização que permitiu a frequência de professores brasileiros na Argentina, de argentinos no Brasil, alunos que fizeram intercâmbio. Então, tivemos aí 4 anos de contato sistemático, e numa dessas atividades que fiz na Argentina, fiz lá um balanço. Esse artigo foi publicado até. Eles têm lá uma revista chamada Sociedades Pré-Capitalistas, e publicaram um trabalho que eu apresentei lá, fazendo um balanço sobre a pesquisa, docência e extensão nas universidades brasileiras, e mais particularmente lá no nosso caso. E eu ressalto nesse artigo, a partir de uma análise do Lerer, do atual reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a crise das universidades brasileiras passa ou tem como, na perspectiva dele, como caminho alternativo necessário à preservação de um projeto público de universidade, que as universidades se aproximem, se relacionem cada vez mais com o movimento social. O que o Lerer fundamentalmente considera nesse artigo dele é que a perspectiva que orientou a fundação da universidade pública no Brasil, associada a uma burguesia brasileira com projeto desenvolvimentista, foi historicamente superado. Essa burguesia atualmente muito mais financista, está muito mais associada aos interesses internacionais e muito pouco inclinada hoje à preservação de uma universidade pública, que virou muito mais um fator a ser combatido e negado do que a ser preservado. Então, na perspectiva que eu acompanhei do Lerer nessa avaliação, as universidades estão, no médio prazo, condenadas se não conseguirem uma base de apoio e um outro novo sentido de orientação e de articulação que para ele decorre dos movimentos sociais. Então é um pouco por aí que a gente vem trabalhando, tentando viabilizar essa extensão pela ligação, como eu te disse, com o movimento social organizado e juntando, portanto, a perspectiva com a qual a gente vem produzindo a história nesse grupo e com essas demandas do movimento camponês, nacional e internacional, via campesina, enfim, é por aí que a gente tem trabalhado.